Há um homem na história da igreja que tinha esse dom, chamado Smith Wigglesworth, que ressuscitou 7 pessoas. Não há ninguém na história do século XX, digamos do século XX em diante, que tenha ressuscitado 7 pessoas. Imaginem que a esposa dele, acho que se chamava Polly, em certo momento morreu, ele a ressuscitou, ela morreu de novo, ele a ressuscitou, ela morreu novamente, e Deus lhe disse, deixe-a ir, está bem? Empower 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual. Quem estava aqui esta manhã sabe que falamos sobre os dons de revelação. Quem se lembra? Todos que estão acordados, digam amém. Vamos lá, alguém está acordado? Perfeito, falamos um pouco sobre como o Espírito Santo cria essa impressão em nossos corações e que ele vai nos falar através de visões, vai nos falar através de uma impressão, um testemunho interior. E muitas vezes seremos como atraídos ou às vezes sentiremos, como no caso dos dons de poder, também em nosso corpo. Então é uma forma de Deus se comunicar conosco. E dissemos que se você não acompanhou, pode acompanhar porque está tudo online. Desde ontem estamos falando das 3 categorias dos dons do Espírito Santo. Vamos revisar um pouco com a equipe de mídia. Então, quais são os dons de palavra? Não, de palavra. Profecia, variedade de línguas e interpretação. Para estudar é preciso se concentrar porque são semelhantes. Por exemplo, a variedade de línguas mais a interpretação corresponde à profecia. Ontem, Matia nos deu um exemplo muito bonito, porque mostrou esse mapa onde havia 2 caminhos diferentes que levavam ao mesmo lugar. Muito, muito legal a forma de dizer. Então, são semelhantes, por isso se estuda. A mesma coisa com os dons de revelação. Os dons de revelação são... Agora você pode dizer palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Estão sempre no âmbito da revelação sobrenatural e, portanto, estão ali e dissemos para quem não estava que palavra porque é um pedacinho da sabedoria de Deus, um pedacinho do seu conhecimento. E que o conhecimento é adquirido estudando, etc, etc. E a sabedoria, se pedirmos a Deus, Ele dá a quem quer que peça. E está escrito lá em Tiago. Então, você pode ser uma pessoa muito sábia, basta pedir a Deus. Seria muito bom começar a pedir a Deus um pouco de sabedoria. Porque há tanta gente que realmente não se entende o que dizem e por que fazem isso, não é verdade? Tem gente mesmo que você pensa, mas por quê? Elas não têm noção do que estão fazendo ou dizendo. Quem já viu ou conviveu com pessoas que estão completamente fora de lugar? Hoje em dia se fala em inteligência social. Sabe quando aquela pessoa, você talvez está até evangelizando, aí chega aquela pessoa e destrói toda a evangelização que você está fazendo? Você talvez com delicadeza, não é? Tenta chegar, mas basta. Seria muito bom, assim como Deus dá a quem pede, hoje nós vamos aproveitar para dizer, Senhor, nos dá um pouco de sabedoria, por favor. Amém? Então, hoje vamos falar, e não vou demorar muito, porque quero que oremos, queremos ativar em cada um de nós os dons de poder. Então, me diga, quais são exatamente os 3 principais dons de poder? Fé, curas e muito, muito mais para todos vocês. Milagres, perfeito. Então, vamos começar com os milagres. Enquanto isso, para que possamos orar pela ressurreição de uma pessoa, é necessário que os 3 dons de poder estejam em ação. Digam comigo, os 3 dons de poder. Milagres, fé e cura. Porque imaginemos a ressurreição de um morto. Primeiro, eu preciso ter uma fé sobrenatural só para ir lá e orar. Mesmo só para a oração pelo morto, já é necessária uma fé que não é apenas a fé do crente, tipo, eu sei que Jesus existe, nasci de novo, sei que Deus existe, eu sei que Ele pode, eu declaro, eu creio na sua palavra.
Isso é fé, e nós podemos, pela fé, muitos conseguiram a ressurreição dos seus mortos. Isso significa que eu posso crer, permanecer firme naquilo que Deus diz. Mas a fé de que se fala aqui é um dom, porque a fé geral cresce enquanto lemos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos de acordo? Portanto, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais a coloco em prática, é como um músculo que cresce. Mas o dom da fé, justamente por ser um dom, e os dons são presentes, não depende do meu exercício, da fé, da minha declaração, nem mesmo de permanecer firme. Eu sou revestida de uma fé sobrenatural que não é minha. Alguns a chamam de fé de Deus, ou seja, um investimento. Aconteceu comigo uma vez, de uma forma especial, acho que outras vezes também, mas de um jeito que eu me lembro, no sentido de que quando você tem um dom, isso acontece com mais frequência na sua vida. Mas isso não quer dizer que você não possa, em um momento especial, que Deus não possa, naquele momento, naquela circunstância, te dar esse dom. Porém, quando eu digo que aquela pessoa tem dons de cura, significa que frequentemente acontecem curas através daquela pessoa. Mas isso não quer dizer, a Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós devemos exercer a fé, mas quando é frequente, aquela pessoa tem sempre palavra de conhecimento. Isso significa que ela tem esse dom, mas isso não impede que o Espírito Santo, em um momento específico, te use nessa área. Mas como não é frequente, não posso dizer que tenho esse dom, mas posso dizer que Deus me usou uma vez com esse dom. E eu me lembro de um rapaz que estava conosco aqui na igreja. Esse rapaz era brasileiro, estava namorando uma moça e disseram a ele que essa moça, não me lembro agora, mas era uma doença que ela teve e, enfim, ela estava morrendo. Literalmente tinham dito ao rapaz para chamar a mãe dele, já pensar no corpo, ver onde ela seria sepultada. Então o hospital disse que era questão de dias para ela morrer. E por isso ele nos contou, disse, olha, ela está morrendo, no sentido de que não acho que o médico diga para comprar o túmulo assim para qualquer um, né? Quer dizer que é uma questão de dias. Preparem-se, a moça não vai sobreviver. Ela está só ligada às máquinas, à alimentação, vocês sabem como funciona, né? E então nós estávamos rezando por essa moça. Na época existiam as fitas cassete, vocês se lembram da época de Abraão? Pois é, aquela época das fitas cassete. E nós tínhamos aquela que era tipo a primeira dos sounds. Onde tinha Doro Adorarte, ou seja, só mesmo quem tinha como amigos pessoas das cavernas vai se lembrar disso, né? Que era Doro Adorarte, e nós tínhamos colocado um Walkman, vocês sabem o que era? Uma coisa que muitos não sabem, onde se ouvia música. Digo para os jovens, vocês podem ir e perguntar ao ChatGPT o que era um Walkman, e ele vai te dar uma explicação mais detalhada sobre essa coisa que se usava. Quando Abraão ouvia música, então nós tínhamos colocado no ouvido porque alguém tinha nos dito, encham de fé, de louvor, e tinha vindo um senhor do Texas que nos contou, não lembro se era o filho ou a filha, que estava para morrer. E eles colocando música no ouvido, a pessoa voltou à vida para nós. Claro, se funcionou lá, também funcionaria aqui. E então colocamos a música, mas não funcionava, né? A garota continuava morrendo com a música. Nós estávamos orando, porém orando e tínhamos fé de que Deus poderia fazer isso. Mas chega um momento, eu estava na minha casa, onde fui tomada por algo. Por uma fé sobrenatural. Acho que era a Maraísa que estava comigo, a pastora Mara. Onde ela estava? Bom, em algum lugar. E então eu disse, vamos ao hospital agora porque ela vai ser curada. Quer dizer, eu acreditava que ela podia ser curada, mas naquele dia não era eu. Então não há mérito pelo dom da fé. Porque é tomado por uma fé sobrenatural. E eu digo, vamos, como posso entrar porque sou ministro religioso? Vou, e era lá no Niguarda, acho, e me dizem, não, nem você pode entrar porque ela estava nas doenças infecciosas e não se podia entrar porque colocava a própria garota em risco.
Então peço à pessoa que estava lá, ao enfermeiro, para se informar, por favor, o que deveria acontecer para que a garota voltasse à vida, e ele me diz: os rins dela estão completamente parados, os rins não funcionam, por isso ela está morrendo, por isso em breve ela vai morrer. E eu digo, então ele me diz, os rins deveriam voltar a funcionar, se voltarem a funcionar, ela voltará à vida. E nós estávamos lá na frente, tipo 1h30, 2 da manhã, comandando os rins dela, mas não comandando no sentido de esperar, comandando com uma convicção de que os rins dela voltariam a funcionar. Era 1h30 da noite, ou seja, para alguém sair de casa a 1h30 da noite, porque normalmente se diz, vou amanhã de manhã, significa que você foi tomado por algo que não é você. Você pensa, eu tenho que ir agora, e eu sabia, porque eu sabia. Eu saí de casa dizendo, ela vai se curar, ela se cura hoje. Não era eu, então zero mérito. De qualquer forma, eu fui lá e acredito que Deus, naquele momento, me investiu com essa fé sobrenatural, porque Ele usa pessoas, digam como Deus usa pessoas, e então Ele queria usar pessoas. Eu costumo chamar de papagaios, geralmente me perguntam sobre o meu ministério, eu digo que é o do papagaio, que repete o que Deus diz, e Deus usa pessoas. Então, naquele momento, Ele me encontrou disponível e com certeza eu estava feliz, porque nunca tinha sido investida por uma fé daquele nível. Onde poderiam me bater, me matar, eu sabia que o ego chegaria naquela noite. De qualquer forma, fui lá, não me deixaram entrar, orei, voltei para casa dizendo, obedeci, fiz, estou convencida. Mas eu não sabia se seria amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 mês, eu só estava convencida. Volto para casa e recebo uma ligação desse rapaz que me diz, ela voltou à vida, ela voltou à vida. E ele diz, e eu digo, e o que aconteceu? Os rins dela voltaram a funcionar perfeitamente e ela voltou à vida. Amém. Dom da fé. Pastor, você sempre tem isso? Não, esse nível eu tive naquela vez. Mas eu experimentei e disse, existe, não é? Porque a gente diz, eu sei que pode acontecer. E eu ainda me lembro, até hoje, estávamos na Viale Liguria, que era onde nos reuníamos como igreja, onde a moça depois disse, enfim, ela ficou por muito tempo como uma espécie de cadáver, porque se alimentava apenas artificialmente. E ela veio e eu disse, venha depois do louvor, porque ela não conseguia andar muito, sabem, tanto tempo deitada, etc. E eu disse, venha. Então o louvor tinha acabado, eu vou me lembrar disso para sempre. Vocês entendem? Walking Dead é isso. Ela entra pela porta, eu estava aqui e começo a ver que ela tinha os olhos assim, tipo pretos. Parecia realmente uma morta andando. E ela entra, eu vejo essa pessoa que parece morta caminhando assim, e o Espírito Santo me diz claramente, este é o Deus em quem você acreditou. E eu fiquei tão animado que disse que esta é uma mulher morta andando. Quero dizer, Deus realmente a ressuscitou, literalmente a ressuscitou. Fé sobrenatural. Amém? Quem já ouviu falar do pastor Yonggi Cho? Hoje ele não está mais entre nós, ele já foi pastor da maior igreja do mundo, mas hoje não é mais isso. Ele conta, quem provavelmente já leu alguns dos seus livros sabe, mas eu estive em uma conferência com ele e ele conta essa história. Eles ainda eram pequenos antes de se tornarem uma igreja enorme. E ele tinha orado por algumas pessoas, essas pessoas foram curadas, mas não eram casos graves, talvez, sabe? Tipo, o ouvido, porque Deus começa assim, o treinamento vai devagar, não é que logo de cara ele te manda um paralítico. Calma. Primeiro eu preciso ter fé para dor de garganta, depois para dor de ouvido, não, mas pouco a pouco a sua fé cresce, a menos que você seja investido com o dom da fé. E então ele conta sobre essa pessoa que sabia que ele havia orado por algumas pessoas e, portanto, elas tinham sido curadas. E esse homem chega até ele, mas esse homem chega até ele, praticamente ele tinha as pernas, ou seja, ele precisava andar tipo de 4, como um animal, e tinha as pernas ao contrário. Acho que vocês sabem, conhecem essas pessoas que nascem com as pernas ao contrário. E ele tinha ouvido falar, imaginem, percorreu um longo caminho e chegou lá e ele estava em seu escritório. Então esse senhor pergunta, diz, escute, estou procurando o Dr. Shaw. E ele olha e diz, e para quê?
E o cara diz, porque eu gostaria de uma oração. E ele confessa que diz, ele não está porque tinha medo de não ter fé para aquele caso. Ele olha o caso e diz, hoje não, justamente hoje ele não veio. E era ele o Dr. Cho porque ele pensou e disse, eu não tenho fé para esse caso. Eu tenho fé para casos um pouco mais simples. E então ele diz que naquele momento o Espírito Santo realmente o incomoda dizendo mentiroso. E ele então diz, tudo bem, então olha Senhor, quero confessar, acabei de mentir, sou eu o Dr. Cho, mas tenho um problema. Eu não tenho fé para o seu caso, quero ser sincero assim, você não perde tempo, eu não perco tempo, eu tenho fé, Deus me usou, mas para o seu caso eu tenho um pouco de medo. Ele foi muito sincero e o Senhor lhe disse, não, mas por favor, mas ore mesmo assim, não importa, mesmo uma simples oração, eu vim com a minha má formação de quilômetros de distância. E ele dizia, tá bom, então espera um pouco, então diz, espera um pouco, vai para o seu escritório e diz, salva-me, porque justamente para mim você mandou esse caso, eu não tenho fé. De qualquer forma, ele diz que volta e diz para orar, não acontece nada, ora de novo. E não sente que tem fé, ou seja, ele tinha a sua fé natural. Sei que você pode fazer, mas esse caso é grave demais para mim, para a minha fé. Ele disse, espera um pouco, porque me deu a minha fé? De qualquer forma, ele disse que fez isso umas 3 vezes e depois voltou para o cara e ele disse, fui tomado pelo dom da fé, uma fé sobrenatural, não me perguntem como, mas ele disse que eu voltei um pouco a mim. Com esse cara gritando, porque eu pulava em cima dos joelhos dele, ele disse que esse cara gritava e ele estava lá fazendo assim, e esse cara dizia... E ele abre os olhos e diz, meu Deus, estou até matando ele. E quando faz isso, ele se inclina como quem diz, Senhor, o que foi que me aconteceu? E esse homem, ele abre os olhos e está andando perfeitamente. Porque esse dom da fé te capacita a fazer coisas que você nunca faria. Há um homem na história da igreja que tinha esse dom, chamado Smith Wigglesworth. Ele ressuscitou 7 pessoas. Não há ninguém na história do século XX, digamos, do século XX em diante. Ele ressuscitou 7 pessoas. Imaginem que sua esposa, acho que se chamava Polly, em certo momento morreu. Ele a ressuscitou, ela morreu, ele a ressuscitou, ela morreu. E Deus lhe disse, deixa ela ir. Tudo bem. A essa altura ele já tinha entendido como funcionava a fé. E muitos se inspiraram na fé desse homem muito simples, e parece que às vezes quando algumas pessoas estavam doentes, ele também via demônios, espíritos de enfermidade, e se você ler os livros dele, alguns estão nas livrarias, são fantásticos, têm nomes como O Homem de Fogo e assim por diante. Algumas vezes ele chegou a bater nas pessoas, tipo, e alguém pergunta, o que ele está fazendo? E ele diz, não, é o demônio que eu vi. Alguns com o tempo quiseram copiá-lo. Vocês podem imaginar que se você copia só a parte do tapa, não há cura. Porque se eu sou paralítico e você me dá um tapa durante uma caminhada, eu digo, olha, bate aqui também, quem sabe conserta alguma coisa. Mas você pode imaginar que se você dá um tapa em alguém e essa pessoa ainda está doente, entende que hoje em dia... Não sei, você vai direto para a cadeira elétrica, vai além da prisão. Há alguns que queriam fazer isso. Por que estou dizendo isso para vocês? Porque esta manhã eu ensinei que Paulo diz, eu não gostaria que vocês permanecessem ignorantes a respeito dos dons, mas ele estava falando à igreja de Corinto, a mesma onde ele diz, vocês estão cheios de todo dom. Portanto, ele não queria ensinar à igreja de Corinto que existiam os dons do Espírito Santo, mas queria ensiná-los a não usar os dons do Espírito Santo com exagero e desequilíbrio, sem colocar ouro. Portanto, é muito importante, não é porque diz, mas Jesus cuspiu no chão e jogou, agora eu cuspo no chão e para o primeiro cego que vejo dou uma cuspida. Não funciona. Vocês sabiam que anos atrás em Milão encontraram um homem com a Bíblia dentro da jaula dos leões? Vocês se lembram dessa notícia? Teve um que leu e disse, esse aqui. E olha só, os crentes com os leões. Daniel, então o que ele fez? O que aconteceu com Daniel? Ele mesmo se jogou na jaula dos leões.
Quer dizer, ninguém contou para ele que Daniel não queria ir para a jaula dos leões. Jogaram ele lá e Deus fez um milagre. Não, esse aqui queria um milagre diretamente. Porque as pessoas às vezes são um pouco desequilibradas, algumas. Por isso que Deus nos dê graça e sabedoria, por isso precisamos aprender, ok? Então, o dom da fé é um investimento sobrenatural em um momento separado do céu, onde Deus te reveste com uma fé sobrenatural para que você possa realizar algo através da sua vida. Amém? Não é só para acreditar em milagres ou na ressurreição. Disse que é um dom passivo, né? O que significa passivo? Que eu não preciso ficar lá declarando. Essa é uma fé natural que eu quero desenvolver. É uma certeza sobrenatural que você não precisa de nada para tê-la. Você simplesmente tem. Amém? Enquanto a fé que vem dele é uma fé que cresce dia a dia, enquanto rezo pelas pessoas, enquanto vivo experiências, cresço cada vez mais na minha fé. Mas aqueles que são investidos com o dom da fé não fazem nada para ajudar essa fé a crescer. Amém? Todos estão pedindo o dom da fé agora. Então chegamos aos dons de cura. Se vocês forem lá e realmente lerem o versículo que nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 12, não está escrito especificamente dom de cura, mas sim dons de curas, no plural. Por quê? Porque em muitas ocasiões, Deus usa pessoas para curar em áreas muito específicas. Então, algumas pessoas Deus usa muito, não sei, por exemplo, para dor de cabeça. Eu fiquei conhecida quando era adolescente pelas curas, eu era uma expert, até hoje tenho muita fé para isso. Qualquer um que tivesse dor de cabeça era comigo, na verdade, depois me expulsaram da escola das freiras porque eu orava por todo mundo. Eu sei, é um caso anômalo, freiras sem fé, mas Deus me usava para dor de cabeça. Hoje, quando alguém diz, eu tenho isso há anos, eu quero orar porque sei que Deus me usa nisso, mas nunca orei por... Sim, mas não é o meu dom mais forte. Eu me movo mais no profético, mais nos dons de revelação. Não é que todos tenham tudo, mas às vezes você pode ser investido em momentos específicos com todos os 9 dons de maneiras diferentes. Mas aquele que te acompanha, ou seja, que tem uma frequência, provavelmente esse é mais o seu dom. Então, curas, porque às vezes Deus usa algumas pessoas, como eu também disse esta manhã, o apóstolo Lírio é tipo o ortopedista de Jesus, é sempre assim, é sempre osso, de fato eu brinco e digo que ele deve ser o ortopedista de Jesus. Outras pessoas dizem, Deus me usa muito, não sei, com problemas nos rins. Ou então algumas pessoas, como eu já vi o pastor que virá nos visitar, muitas pessoas se levantaram da cadeira no hotel. Isso significa que há uma especificidade, ok? E depois nós temos o dom de milagres. Quem sabe me dar um exemplo do dom de milagres? Vamos lá, vocês todos foram parar na escola bíblica. Certo, o dom dos milagres é criativo. Porque alguém diz, mas aquela pessoa estava doente e melhorou. Milagre. Depende. Se ela não tivesse útero e o ventre nasceu, milagre. Se em vez disso eu tivesse um útero doente que sarasse. O milagre é sempre criativo. A multiplicação das roupas e dos peixes. Onde estavam aqueles pães e aqueles peixes? No reino dos céus, de algum lugar eles vieram. Eles estavam no reino dos céus e do reino dos céus desceram à terra. Criativo, então tudo aquilo que vemos, multiplicação, assim, um membro que cresce. Rezei por uma pessoa que não podia ter filhos por muitos anos porque não tinha útero e depois ela teve um filho e tinha útero. Então quando cria não tinha um tendão. Ouvi isso de um amigo meu, não tinha um tendão, mas aquele tendão que ele tinha operado cresceu de novo e assim por diante. Quando ele é criativo é um milagre, ok? Então, quando dizemos milagre, o que estamos dizendo? Que precisamos de Deus para criar algo que não existe, ou que existiu, ou que nunca existiu, porque vem do coração de Deus e do reino de Deus. Amém?
E para poder ressuscitar alguém em ação, por que eu disse que os 3 dons eram necessários? A fé sobrenatural é necessária até mesmo só para ir até um morto, porque senão eu nem iria, certo? Tipo, eu também digo, por que você me mandou isso? Naquele momento ele não tinha. Depois, você precisa curar algo que está doente ou recriar algo que não existe. E por isso todos os 3 dons de poder estão em ação. Para trazer de volta à vida uma pessoa que já não tem mais vida. Pode acontecer, sim, eu tive o meu pequeno caso que foi muito grande, na verdade aquele foi realmente grande, mas pode acontecer, claro que pode de fato acontecer. Existem muitos testemunhos, há até um muito famoso em uma campanha do Bom, que se quiserem podem assistir a este vídeo no próprio YouTube, que é uma plataforma muito conhecida. É a história de um homem que sofre um acidente de carro e ele conta como aconteceu, no sentido de que ele morreu, mas não sabia que estava morto. E vocês podem ver por que esse vídeo ficou tão conhecido. Então está lá, ele dá ânimo, está sempre lá. E ele conta que enquanto está na ambulância, tipo, vê um cara que lhe diz, você está morto. E ele responde, imagina, estou conversando com você, não estou morto. Não, não, aqui você está morto. Eu acho que, na minha opinião, é uma coisa lindíssima. Como assim eu morri? Estamos aqui conversando. E ele mostra para ele, aqui está o seu corpo morto. Olha, quem está morto é você. E ele conta de qualquer forma que fez esse tipo de visita ao céu, conta um pouco como é, as cores e todas as coisas que viu, mas enquanto isso, enquanto ele estava lá na África, tinham dado formol para poder conservar o corpo dele, vocês sabem que, sobretudo nos países mais pobres, ainda hoje, o mesmo que se usa para as borboletas. Quem já colecionou borboletas ou animais secos? Eu. No entanto, a fórmula, mesmo que o animal esteja vivo, você coloca o remédio nele e ele permanece lá. Deram-lhe muitas injeções de formolo porque, bem, ele já tinha um atestado de óbito. Não me lembro se ele estava morto há 3 ou 5 dias, talvez 5. Talvez alguém se lembre disso melhor do que eu. 3. O pastor Edelia me diz 3, obrigado. Porque já faz muito tempo desde que vi isso. Enfim, morto há 3 dias, sabem o que a esposa diz na carta aos Hebreus? Algumas mulheres receberam de volta seus mortos como por ressurreição e por fé. A esposa sabe que há uma campanha desse pregador famosíssimo, hoje vive lá com Jesus infeliz, que passava por ali. Olha a fé dessa mulher. Sobrenatural. Ela vai ao necrotério buscar o corpo do marido e pede o corpo do marido. Eu imagino que alguém diga, desculpe, mas você não vê que ele está morto? Não, 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 mas ele vai ressuscitar. Fé sobrenatural já começou. A fé não é dizer espero que aconteça. A fé tem certeza de que vai acontecer. Estou falando desse dom porque só de ir ao necrotério e dizer, me dê meu marido, ou é Deus, ou você é louco, porque também existem os loucos. Então ela vai, pega o corpo do marido com uma pessoa e um amigo, agora me lembro, e o leva para a conferência. Ela queria levar para a conferência, tipo, na frente de todo mundo, e disseram não, enfim, não é o caso. Fizeram assim, se ela tem fé, vamos deixá-lo no subsolo, porque vocês podem imaginar o que é que estão trazendo. Um morto, para quê? A esposa disse que ele está prestes a ressuscitar. Não? Um pouco difícil, até mesmo para os crentes. Ela o leva lá para o andar de baixo e conta. Ela me conta que já havia animais que estavam comendo o corpo dele. Ou seja, já havia vermes que o estavam comendo. Então era um morto.